Olá, eu sou a Ana, do Departamento de Engenharia da MESP, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre análise e gestão do risco ergonômico com fundamento na NR17 Ergonomia. Então, o que é análise e gestão do risco ergonômico? Quanto tempo nós gastamos com absenteísmo, presenteísmo, retrabalho, horas extras, o fator acidentário, FAP e afins? As empresas perdem muito tempo, muito dinheiro com todos esses agentes externos que demandam a diminuição da produtividade, a diminuição dos lucros e o aumento de doenças e agravos ao nosso trabalhador. Pessoas estressadas e deprimidas têm respectivamente 70% e 46% mais gastos com saúde em relação a pessoas saudáveis. Então, isso são dados de abril de 2011 e tendem a crescer cada vez mais, tá? Hoje, o assunto, o tema ergonomia vem trazendo muito, principalmente sobre qualidade de vida e qualidade de vida no trabalho. Nós temos que avaliar o nosso colaborador como um todo, como um fator bio, psico e social. E esse é o propósito da gestão de agravos através da ergonomia. Então, a pergunta é: estes custos, eles estão aumentando? Os custos com saúde, com gastos da saúde? Como que nós estamos atuando com esses gastos? Como que nós estamos tratando, nós como empregadores, nós como empresa, como nós estamos aderindo a isso de uma forma a manter os nossos colaboradores saudáveis e automaticamente diminuir nossos gastos com tudo isso? E onde e como a ergonomia pode ajudar? Então, a nossa realidade atual é que o processo de gerenciamento de doenças é segmentado em muitos pedaços. Literalmente o fogo, apontar e preparar, apontar fogo, fogo, apontar e preparar, tá? É uma linha de mão dupla. Por quê? Porque o custo com o adoecimento é muito grande. E nós temos uma ciência, que é a ergonomia, que tende a melhorar esse agravo, que tende a gerar proporcionar, na verdade, um gerenciamento desses agravos. E o ranking do Ministério do Trabalho deixa claro, um dos primeiros motivos de afastamento para o INSS são doenças que a ergonomia consegue prevenir, doenças osteomusculares e doenças de caráter cognitivo e psicológico, que a ergonomia, como uma ciência, através de medidas de prevenção, consegue eliminar, seguindo exatamente uma legislação que já existe, que é tão vasta, que é a NR17. Então, a pergunta é: como que nós devemos atuar? O que nós podemos fazer para melhorar a saúde dos nossos colaboradores e gerenciar esses agravos que nós temos com tanta frequência observado? Identificando exatamente as causas do problema. Então, isso é o quê? Fator de mitigação, mitigando as causas do nosso problema. E quais são as causas? O que vem a trazer? Por que a gente está falando tanto de ergonomia, as causas de problema, de gestão? É um conjunto de fatores. A conjuntura social, estilo de vida, sistema de trabalho, condições de trabalho e condições ergonômicas. E a ergonomia, ela vem alinhar todos esses fatores de uma única forma, estudando a parte física, a parte psíquica e a parte social, integrando valores para melhorar então a qualidade de vida do trabalhador. Vamos falar um pouquinho então da ergonomia. Ergo significa trabalho e nomos, regras. Então, a definição clássica de ergonomia são as regras do trabalho. Dentro da legislação trabalhista, nós temos a NR17, que visa o quê? Proporcionar conforto. A ideia da NR17 é adaptar o trabalho ao homem e não o homem ao trabalho. Então, é exatamente uma ideia de juntar ações de fiscalização, ações de cognição, ações trabalhistas em uma forma de adaptar, tornar o ambiente mais confortável. Então, se perguntar como que a gente pode gerenciar esses conflitos, gerenciar esses agravos através da ergonomia? Sim, através de proporcionar conforto ao meu trabalhador. A ergonomia, ela visa a realização da análise ergonômica de trabalho. Então, é um documento que legalmente a NR17 existe, é uma análise global, e agora, a partir de julho de 2018, já entrou em vigor a necessidade pelo
social. Em janeiro de 2019, é uma documentação que será obrigatória para mitigar efeitos e riscos ergonômicos, que o E-Social chama de fatores de risco. A análise ergonômica é uma documentação feita por um profissional da ergonomia, por um ergonomista, onde vai ser evidenciado riscos do ambiente de trabalho. Então, identifica-se as situações irregulares dos postos de trabalho, faz a documentação de acordo com a legislação. Então, o que vai ser avaliado nessa documentação? Os fatores físicos, então, iluminação, ventilação, velocidade do ar, é feita a avaliação de ruído, que nós chamamos de conforto acústico, avaliação de conforto térmico, que é da temperatura, avaliação cognitiva dos postos de trabalho, também avaliação biomecânica, antropométrica, que é o quê? A avaliação da estrutura do posto de trabalho, avaliação do trabalhador se adaptando a este posto e principalmente as relações humanas também é avaliado dentro da análise ergonômica, não só como exigência da Associação Brasileira de Ergonomia, como da NR17, mas também parametrizando com as necessidades e exigências do E-Social. Então, feito esse levantamento, é feito um diagnóstico, soluções para eliminar e atenuar essas irregularidades, faz um cronograma de ações e de intervenções, desenvolve então a gestão ergonômica. Como que é essa gestão ergonômica? Cria-se um comitê de ergonomia através de medidas complementares. Então, por exemplo, um ambulatório de fisioterapia, se é indicação médica, um programa de ginástica laboral, pausa programada, quick message, programas de qualidade de vida, atividades ligadas a programas de qualidade de vida, palestras, treinamentos, tudo isso são fatores que estão ligados à análise ergonômica e que vão ser mensurados sim dentro da documentação. Dentro de tudo isso, a gente tem a hipótese de formular um diagnóstico. Então, eu tenho as hipóteses, elaboro a análise ergonômica, crio o diagnóstico e aí faço ações. As ações voltadas à ergonomia, que vão desde a ergonomia física, para eu adaptar, por exemplo, o conforto térmico, adaptar o conforto acústico, até ações de mitigar e conseguir atenuar agravos de relacionamento interpessoal que pode estar comprometendo e entrando em conflito com a saúde desse colaborador e da equipe. Então, qual que é a ideia? Nós, da LaborMesp, incentivamos e também ajudamos a sua empresa a criar o COERGO, que é o Comitê de Ergonomia. Esse Comitê de Ergonomia é a gestão da ergonomia. Qual que é o objetivo desses comitês? Então, são grupos formados dentro das empresas para entender, acompanhar, interagir, buscar soluções para os problemas ergonômicos. Então, nós, da LaborMesp, nós entramos nessa participação com as empresas através da presença do ergonomista. Para quê? Para evitar um esforço isolado, para que seja uma comitiva, um comitê, na verdade, uma equipe multidisciplinar, a fim de criar uma forma mais efetiva, mais eficaz para o controle dos agravos ergonômicos que tendem a passar de agravos osteomusculares, como nós muitas vezes pensamos. Qual que é o objetivo desse comitê? Servir como um elemento básico para a discussão e para o planejamento de ações ergonômicas dentro da empresa. Então, isso entra como uma parte, sim, claro, de treinamento, desenvolvimento e capacitação. Então, o COERGO capacita equipes da empresa a trabalhar com os agravos de ergonomia e evitá-los. Servir como elemento de referência e de ligação no caso de existência de um consultor externo, tá? Que é um caso mais atípico para auditorias, fiscalizações. Atuar de forma ativa e participativa no desenvolvimento de estratégias e de ações corretivas e de ações de ergonomia e qualidade de vida. Tá? Por quê? Porque a gente pensa na ergonomia como um colaborador, fatores bio, psico e sociais. Então, trabalhando essas três esferas nesse comitê, através de pareceres técnicos, laudos, visitas periódicas e organização da empresa como um todo, respeitando o bio, psico e social, respeitando a legislação vigente e alinhando e parametrizando com essas exigências legais. Também o nosso comitê ele serve para um referencial de elemento multiplicador de cultura, tá? Então melhora a saúde, o conforto, a segurança nos postos de trabalho, aumenta consequentemente a produtividade, melhora a qualidade de vida. Por quê?
Porque colaboradores não queixosos, que se sentem acolhidos e confortáveis, eles diminuem a queixa, eles produzem mais e com mais efetividade, mais felizes no ambiente de trabalho. Então a ideia do Coergo é exatamente trazer esse conforto que a legislação informa de uma forma mais presente, de uma forma mais real, com ações mais reais. Como que é feita essa implantação? Forma-se o grupo que vai compor o Coergo, então parte equipe MESP, parte equipe da empresa contratada, orientações e treinamentos, definições de prioridades, aí elabora-se análise ergonômica, apresenta para esse comitê, faz avaliação de estudo e cria um plano de ação. Então, a base da pirâmide do Coergo é a análise ergonômica, que é um documento, como eu falei anteriormente, exigido pela NR17, fundamentado e reforçado pelo E-Social, que a empresa precisa avaliar como um todo. É necessário que a empresa implemente análise ergonômica e não somente que avalie mobiliário, mas que avalie o mobiliário, mas as condições também físicas, antropométricas, biomecânicas, o funcionário, as funções como um todo, respeitando o que eu falei tantas vezes, o bio, o psico e o social. E para integrar treinamentos, ergonomia, medidas de prevenção à saúde e de promoção. Então, tudo isso é o que já existe. Então, a ginástica laboral, as pausas programadas, palestras, integrações, diálogos diários, tudo isso são ações que podem já existir na empresa, mas que vão ser fortalecidas. Por quê? Porque a ideia da ergonomia é exatamente romper barreiras e criar uma integração entre os colaboradores e tornar o ambiente mais confortável. Então, a premissa da ergonomia é o conforto, é a melhoria da qualidade de vida laboral. E não existe qualidade de vida laboral sem ter qualidade de vida. Então, a ideia é integrar essas duas esferas e tornar um ambiente mais saudável, com menos queixas e, consequentemente, com mais trabalho. Para finalizar, nós podemos dizer que a sorte é o que acontece quando a preparação encontra oportunidade. Então, dessa forma, a ideia é exatamente essa. A ergonomia encontrar essa oportunidade, a ergonomia trazer essa oportunidade e preparar a sua empresa para um ambiente mais confortável, um ambiente mais sadio, um ambiente, claro, atendendo toda a legislação vigente, NR17, E-Social, mas principalmente tornando o ambiente mais saudável para o seu trabalhador. Né? O colaborador que trabalha mais feliz, que trabalha mais confortável, ele trabalha melhor e, consequentemente, a empresa ganha com isso, não só ele como ser humano. Maiores informações sobre o Comitê de Ergonomia, sobre análise ergonômica, implantação de ginástica laboral e todas as vertentes ligadas à NR17, ergonomia, entre em contato conosco nos nossos telefones, acesse nosso site www.labormesp.com.br. Temos a equipe de engenharia contando com ergonomistas, a equipe de medicina para auxiliar, para passar todas as informações e parametrizar, claro, toda a documentação, não somente para a NR17, como para o E-Social, e tornar a sua empresa uma empresa mais confortável e, consequentemente, mais saudável e que produza de uma forma mais efetiva. Muito obrigada e até o próximo encontro.